Bom dia, pessoal. O propósito dessa aula é fazer uma revisãozinha a respeito dos conceitos de posição, deslocamento, velocidade média, resolver alguns exercícios, fazer alguns exemplos e ao final vou propor alguns exercícios para vocês resolverem, tá? Eu vou usar os slides novamente e se tiverem alguma dúvida vocês vão anotando. E aí quando tiver a aula síncrona eu respondo para vocês no quadro daí, tá? Pois então, nós estamos estudando a cinemática, que é o estudo dos movimentos, sem se preocupar com o que causou os movimentos. Movimento, por definição, é quando um corpo vai mudar a sua posição em relação ao referencial com o passar do tempo. Então a gente viu o que era referencial na outra aula, a gente viu o que era posição, a distância em relação ao referencial. Se a posição mudar com o passar do tempo, o corpo está em movimento. E se a posição não mudar com o passar do tempo, se a posição ficar constante num valor fixo em relação ao tempo, o tempo vai correndo e o corpo está parado na mesma posição, a gente diz que o corpo está em repouso. Tá? Ele permanece estático na mesma posição. Então, repouso e movimento, dois pontos importantes. Falei para vocês que a posição ia ser representada por um S. O S vem do inglês space, que vai ser a distância medida a partir da origem. Então aqui a gente escolhe o sistema referencial, põe a origem lá no referencial. Eu coloquei na outra aula uma árvore, tá? Mas poderia ser qualquer corpo, qualquer objeto, qualquer ponto que esteja parado em relação às estrelas. Claro que uma árvore na Terra, a Terra está girando, tem movimento de translação, tem movimento de rotação, ele não está parado em relação às estrelas, mas ele está parado em relação à Terra, então também serve esse tipo de referencial. Tá? Então a gente escolhe um ponto desses fixos que está parado, em repouso, coloca o referencial lá, e aí marca a posição medindo com uma régua, com uma trena, a posição do corpo para cada instante de tempo. Aqui na figura tem um movimento retilíneo, então numa reta, não está aparecendo a ponteira do mouse, vamos ver se ele retorna aqui. Então a partícula está a uma distância S em relação à origem, tá? A posição dele é S. Normalmente aqui vai estar associado um tempo, T1 igual 0, 2, 3 segundos, tá? E vai marcando a posição com o passar do tempo. Deslocamento. O deslocamento num movimento em uma dimensão, então ele está pensando no movimento só ao longo de uma linha reta, ou poderia ser ao longo de uma trajetória também, tá? Mas aqui pensando no movimento numa linha reta, o deslocamento vai ser a diferença entre a posição final e inicial do movimento. Então aqui tem um automóvel, posição inicial dele em relação a um semáforo, a uma sinaleira, que nem a gente fala aqui no sul, né? Posição inicial dele é SI, então foi representado por uma seta que sai de lá do referencial e vem até onde está a posição do carro. O carro é um corpo extenso, ele tem dimensões aqui diferentes, então a gente normalmente representa a posição dele pelo ponto centro de gravidade do veículo, que aqui no caso do carro seria mais ou menos um ponto que distribui igualmente as massas do veículo. Então aqui foi representado, sumiu o mouse novamente, vamos ver se ele volta. Foi representado aqui esse ponto bem no centro do carro para representar a posição dele. Posição SI. Aqui ele andou até uma posição final SF, e a posição final vai ser esse vetor que sai daqui da origem
e vai apontar até lá onde está o carro, tá? Uma flecha com a origem e a extremidade aonde está a posição final. O deslocamento vai ser a posição final menos a posição inicial. Então, se for em termos de vetor, isso vai representar, eu esqueci de tirar aqui a câmera, aqui, posição final, nele está aqui, o vetor vai daqui até lá a posição final, e agora o deslocamento vai ser a posição final, essa distância, menos essa distância inicial aqui. Então vai ser um vetorzinho que sai daqui e aponta para a direita, porque o movimento foi para a direita. Tá? Posição final menos posição inicial. Esse movimento aqui indicando o movimento para a direita, a gente viu na outra aula que é o movimento progressivo. Se a gente fosse fazer a conta com números aqui, a gente iria encontrar um valor positivo para esse deslocamento, porque a posição final é maior do que a posição inicial. A posição inicial que seria, sei lá, 5 metros, e a posição final seria 25, seria 30 metros. Tá? Uma posição maior do que a inicial. Tá bem? Num movimento vertical, a gente poderia pensar de novo o deslocamento, partindo numa posição inicial até uma posição final. Vai ser um vetor, uma seta, que sai do ponto inicial e vai apontar até a posição final. Se for um movimento com uma trajetória que não é retilínea, representado aqui por esse movimento, parece uma mola, aqui, uma onda, tá? Uma trajetória descrita pelo corpo, o deslocamento para sair daqui e chegar até aqui por essa trajetória curva é um vetor que sai da posição inicial e vai até a posição final. A seta está aqui na posição final. Tá? É o vetor de deslocamento. Tá? Agora, se falar em velocidade escalar média, a gente vai estar analisando a distância que foi percorrida. É como se tivesse pegado uma trena, dobrado ela exatamente nesse formato que tem aqui e medido a distância percorrida. Tá? Então, na velocidade escalar média leva em conta a distância total percorrida, enquanto que na velocidade média leva em conta só o deslocamento. Tá? Então vão ser diferentes uma das outras, uma da outra. Tá? Um exemplo, um automóvel aqui tinha uma árvore onde foi colocado o referencial, a origem, que é a posição 0. Em t igual 0 o carro estava na posição 10 metros, aqui a escala está em metros, 10 metros. Para t igual 5 segundos o cronômetro estava correndo, para t igual 5 segundos a posição dele foi 90 metros, para t igual 7 segundos a posição dele foi 50 metros. Então, como se ele tivesse saído daqui, ido até o 90 e depois voltado até a posição 50. Tá? Então o carro se movimentou para a direita e depois retornou para a esquerda. Qual o deslocamento entre t igual 0 e t igual 7? Então de 0 até 7 vai ser um vetor que sai da posição 10 e chega até a posição 50, uma seta que termina aqui no 50. Como é que a gente calcula? Posição final é 50 para o tempo maior e a posição inicial é 10 para o tempo menor. Então 50 menos 10, 40 metros. O deslocamento ficou positivo porque é um movimento para a direita. A posição final está à direita de onde ele começou a se movimentar. Tá? O deslocamento, por outro lado, entre t igual 0 e t igual 5, posição inicial é 10 em t igual 0, posição final é 90 em t igual 5. Então, o deslocamento de t igual 0 até t igual 5 é 90 a posição final, menos o 10, que é a posição inicial. 90 menos 10, 80 metros. De novo, um deslocamento positivo. Se a gente estivesse se perguntando o deslocamento entre t igual 5 e t igual 7,
nós iríamos ver que a posição final é 50 e a posição inicial é 90. Ficaria 50 menos 90. Esse deslocamento é um deslocamento negativo, porque a posição inicial dele em t igual 5 estava aqui, e ele se movimentou para a esquerda. Nós teríamos um movimento retrógrado, tá? Teríamos um movimento retrógrado. Então, se for um movimento para a esquerda, o deslocamento é negativo. Se for um movimento para a direita, nós temos um deslocamento positivo. Certo? Um outro exemplo. Aqui sai do P1 na posição X ou S igual mais 2. Nessa escala aqui está sendo representada em metros, então o zero está aqui, é onde foi colocado o sistema de referências. Saiu da posição 2, foi andando para a direita, chegou na posição 6, retornou até a posição P2, que é menos 3. Tá? O deslocamento entre P1 e P3, então daqui até aqui, vai ser a posição final, 6, menos a posição inicial, que é 2. 6 menos 2, 4 metros. Mais 4 metros, porque o deslocamento foi para a direita. O deslocamento de P1 até P2, vai considerar só a posição final e a posição inicial. Posição final menos 3, posição inicial mais 2. Então, posição final menos 3, menos 2, isso dá um deslocamento de menos 5 metros. O sinal de menos é porque o movimento foi para a esquerda. Se fôssemos pensar na hora de calcular a velocidade, a velocidade média, vamos supor que aqui fosse um tempo de 1 segundo para fazer cada um desses movimentos. Então aqui, a velocidade média para esse último movimento seria menos 5 metros dividido por 1 segundo. Tá? Menos 5 metros por segundo. Se for pensar a velocidade escalar média, teria que levar em conta quantos metros que foi percorrido ao longo do movimento. Então ele andou aqui do 2 até o 6, ele andou 4 metros, e depois do 6 até o menos 3, ele andou mais 9 metros. Tá? 3 aqui e mais os 6 que tinha antes. Então no total, ele tinha andado 9 metros mais 4, tinha andado 13 metros. Então se fosse solicitado qual a velocidade escalar no movimento de P1 até P2, a velocidade escalar seria 13 metros por 1 segundo, porque eu disse que o tempo era 1 segundo só. Tá? Uma velocidade positiva, porque a escalar só pensa em distância, tá? Não carrega sinal. Tá? Vamos ver essa diferença em algum outro exemplo aí mais adiante. Então a velocidade média é uma medida da rapidez de um determinado movimento, será dado pela razão entre o deslocamento e o intervalo de tempo que foi utilizado para fazer o movimento. Expressão que eu apresentei para vocês, aparece aqui esse triângulo S, que eu disse que é um delta S, isso aqui é uma letra grega, delta S por delta T. Em física, esse delta, esse triângulo, vai representar sempre uma diferença entre a posição final, entre um ponto final e um ponto inicial. Como aqui é delta S, é a posição final menos posição inicial. Aqui embaixo é delta T, então vai ser T final menos o T inicial. A unidade da velocidade no sistema internacional vai ser então o deslocamento dado em metros e o tempo dado em segundos, metro por segundo. Mas pode aparecer nos exercícios quilômetro como sendo o deslocamento e hora como sendo o tempo. Então pode aparecer quilômetros por hora
ou milhas por segundo, ou milhas por hora, ou léguas por hora, vão aparecer outras unidades aí, tá bem? Exemplo, então aqui tem a representação de um movimento, em t igual 0, um tempo inicial, quando foi acionado o cronômetro, a posição dessa bolinha era S igual 0. A gente vai ver que sempre para t igual 0, a gente vai assumir um S0 aqui, tá? Posição inicial, 0 metros, então estava em cima do referencial. Para t1 igual 5, a posição passou a ser 10 metros. Então, qual o deslocamento, qual a velocidade média? Deslocamento, posição final 10, posição inicial 0. 10 menos 0, 10 metros de deslocamento. Intervalo de tempo. Tempo final, que é 5 segundos, menos o tempo inicial, que é 0, vai dar então 5 menos 0, que é 5 segundos. A velocidade média vai ser essa razão entre o deslocamento e o intervalo de tempo, 10 metros por 5 segundos, 2 metros por segundo. Tá? A velocidade escalar média só vai ser diferente quando tiver um movimento de retorno, tá, pessoal? Então foi para a direita e voltou. Ou, quando tem um retorno, voltou alguma distância, aí a distância percorrida é maior do que o próprio deslocamento. Tá bem? A gente pode transformar quilômetro por hora em metro por segundo, ou vice-versa, de uma forma bem simples. Então a ideia também aqui é apresentar essa conversão de metro por segundo em quilômetro por hora. Então a gente viu pela conversão encadeada, ou pelo jeito de fazer a conversão, eu posso passar o quilômetro para metro. 1 quilômetro tem 1000 metros, então vai ficar 1000 dividido por 3.600 segundos. 1000 vezes 90, 90.000. Dividido por 3.600, dá para cortar os zeros aqui, vai para a calculadora, faz a continha, 25 metros por segundo. Se eu cortar 3 zeros aqui em cima e deslocar a vírgula 3 casas aqui embaixo, corto um zero, corto o outro e a vírgula aqui, fica 90 dividido por 3,6. Então, como regra, vai ficar para nós que se eu quiser passar de quilômetro por hora para metros por segundo, eu vou dividir a velocidade por 3,6. Tá? E vai dar 25 metros por segundo. Então, a regra, para transformar quilômetro por hora em metros por segundo, dividimos a velocidade por 3,6. Por outro lado, se a gente quiser fazer o contrário, transformar metro por segundo para quilômetro por hora, fazendo a conversão encadeada, montei duas frações. 1 quilômetro tem 1000 metros, 1 hora tem 3.600 segundos. Aqui eu consigo cancelar o metro, sobra o quilômetro, e aqui eu consigo cancelar o segundo e sobra a hora. Então vai transformar em quilômetro por hora. Fazendo 20 vezes 3.600 dividido por 1000, 72 km por hora. Se eu fizer o mesmo que foi feito antes, cortar os zeros aqui embaixo e deslocar a vírgula 3 casas para a esquerda, é a mesma coisa que pegar o 20 e multiplicar por 3,6. 20 vezes 3,6 dá 72. Então, via de regra, nós vamos ter a transformação de metros por segundo para quilômetro por hora, quando a gente multiplicar a velocidade por 3,6. Ao longo do curso, eu imagino que vocês vão guardando essa relação. Tá? Quando vai passar de quilômetro por hora para metro por segundo, divide por 3,6. Quando vai passar de metros por segundo para quilômetro por hora, multiplica por 3,6. Exemplo.
Um automóvel saiu de uma posição 10 km em relação a um referencial e andou durante 0,8 horas para uma posição 170 km ao longo de uma estrada retilínea. Então andou em linha reta. Letra A. Qual o deslocamento do automóvel durante o movimento? Então durante todo esse tempo aqui. E letra B. Qual a velocidade média do automóvel? Como não falou para usar em metros por segundo, e aqui não tem uma mistura de unidades, as distâncias estão em quilômetros e o tempo está em horas. Então vamos fazer a conta em quilômetros por hora mesmo, não foi solicitado em metros por segundo. Não foi solicitado no Sistema Internacional de Unidades também. Então o deslocamento, posição final é 170, posição inicial é 10, 170 menos 10, 160 km, mais 160. Então é um movimento para a direita, é um movimento progressivo. O deslocamento ficou positivo. Qual a velocidade média do automóvel? Então a velocidade média é o deslocamento dividido pelo tempo. O deslocamento era 160, o tempo é 0,8 horas, isso dá 200 km por hora. Um outro exercício, um outro exemplo. Um móvel movimenta-se ao longo de uma estrada retilínea e suas posições em função do tempo são anotadas numa tabela. Está aqui a tabela aqui embaixo. Tempo e posição. Para t igual 0, posição é 20. Para t igual 5, posição é 40. Para t igual 10, posição é 60 e assim por diante. Letra A. Qual o deslocamento do móvel entre os instantes t igual 0 e t igual 10? Letra B. Qual o deslocamento entre t igual 5 e t igual 25? Letra C. Qual a velocidade média entre t igual 0 e t igual 10? E letra D. Qual a velocidade média durante todo o movimento? Então vamos lá. Está aqui a tabelinha. Qual o deslocamento entre 0 e 10? Então, posição final está associada com o tempo maior, que era o tempo de 10. Vai ficar 60 menos a posição inicial, que era em t igual 0, menos 20, 40 metros. Na letra B, pediu o deslocamento entre 5 e 25. Então, a posição final para t igual 25, que é o tempo maior, é menos 30, e a posição inicial para t igual 5 era 40. Então fica a posição final, menos 30, menos a posição inicial, que é 40. Então fica menos 30, menos 40, que dá menos 70. Qual a diferença dos dois deslocamentos? No primeiro nós temos um movimento progressivo, porque o deslocamento deu positivo, então é um movimento para a direita. Já no segundo deslocamento, o deslocamento ficou negativo, indicando um deslocamento para a esquerda. Começou em 40, mas terminou a posição final em menos 30. Então ele está andando em sentido contrário do eixo. Está andando para a esquerda. Certo? Na letra C, pedir a velocidade média no intervalo de 0 a 10. Então, o deslocamento a gente já tinha calculado, 40 metros. E o intervalo de tempo vai ser 10 segundos menos 0 segundos. Posição final, 60 menos 20, menos a inicial, que é 20. Intervalo de tempo, 10 menos 0. Então, é esse intervalo aqui, é esse ponto e esse ponto aqui. 60 menos 20 por 10 menos 0. 40 metros por 10 segundos, 4 metros por segundo. E por último, a velocidade média para todo o movimento. Então, para todo o movimento, a gente tem que considerar todos os tempos que tem aqui. Todos os tempos que tem aqui. Então, a posição final é menos 60. A posição inicial é 20. Então, fica menos 60
menos 20 dividido pelo intervalo de tempo, que é tempo final, 30, menos tempo inicial, que é 0. Menos 60 menos 20 é menos 80, dividido por 30, dá para cortar esse 0, fica menos 8/3. Numa resposta de prova, vocês poderiam fazer a conta na calculadora e colocar com vírgula aqui a resposta, tá? Aqui fica mais direto porque tem mais casas, tá? 8/3 dá uma dízima, então fica o número quebrado. Lembre que se vocês tiverem dúvida, vocês perguntem na próxima aula síncrona, tá, pessoal? Tivemos o azar de termos 3 aulas assíncronas na sequência, tá? Mas aproveitem a aula síncrona para fazer as perguntas depois. Velocidade instantânea. Então, por enquanto, a gente está trabalhando com velocidade média. A gente vai ver que para o movimento, onde a velocidade média permanecer constante, a gente vai dizer que ele é um movimento retilíneo uniforme. A gente vai ver isso na próxima aula. Mas quando a velocidade variar, é muito mais importante falar em velocidade instantânea. É uma velocidade associada com um tempo. Então, a velocidade instantânea vai ser simplesmente representada por V. Lembrem que velocidade média é um V e um Mzinho pequenininho embaixo. Tá? Velocidade instantânea vai ser só V. Tá? É a velocidade que o corpo tem para um instante de tempo. Tá? E não para um intervalo de tempo como na velocidade média. Ela pode ser entendida como uma velocidade média, só que com um tempo muito pequeno. Um intervalo de tempo muito pequeno. Tá? É a mesma razão, só que o ΔT é tão pequenininho que a gente pode dizer que a velocidade está acontecendo num dado instante. E a gente só consegue perceber velocidade instantânea por um velocímetro, por exemplo. Olha que se a gente pegar um velocímetro desses assim, medindo aqui km por hora, aqui estava marcando 20 km por hora para esse instante. Mas esse ponteiro vai se movimentando de acordo com a velocidade que o veículo tem. Tá? Pode ser um velocímetro de moto, então a velocidade que a moto tem. Ou esse outro velocímetro, um velocímetro digital, tem duas opções aqui, km por hora ou milha por hora, ou KTS, que é outra unidade, ou HUD. Então aqui 68 km por hora, e aqui para um instante, né, pessoal? Se o automóvel acelerar ou reduzir a velocidade, aumentar a velocidade ou reduzir a velocidade, esse valor vai mudando instantaneamente. Para cada T vai ter um valor de velocidade. A gente vai estudar isso quando for olhar o movimento uniformemente variado, tá? Onde a velocidade varia com o passar do tempo. Por enquanto, nós estamos olhando velocidade média, não estamos nem estudando o movimento retilíneo uniforme, que é aquele com velocidade constante, tá? Mas vai aparecer a partir da semana que vem. Exemplos resolvidos, e aqui vale salientar que é exemplo resolvido que tem no livro, tá, pessoal? No livro texto. Embora vocês não tenham acesso ao livro ainda, eu já vou usar alguns exercícios que tem lá, tá? Então, aqui Universidade Federal de Pernambuco, um caminhão se desloca com velocidade constante de 144 km por hora. Suponha que o motorista cochile durante 1 segundo. Qual é o espaço, qual é a distância percorrida em metros pelo caminhão nesse intervalo de tempo se ele não colidir com algum obstáculo? Então o que a gente percebe do enunciado do exercício é que tem uma velocidade em km por hora, tá? E um tempo em segundos. Está misturando as unidades. Aqui o tempo está em horas e aqui o tempo está em segundos. Então nós temos que usar a mesma unidade para resolver o exercício. Tá? Primeira coisa, então, vamos passar para metros por segundo, porque o tempo está em segundos. 144 km por hora para passar para metros por segundo, divido por 3,6. Isso vai dar 40 metros por segundo.
Como a velocidade é o deslocamento dividido pelo tempo, se eu quiser saber o deslocamento, a distância percorrida pelo caminhão, pelo automóvel, pelo carro, pelo móvel, tá? Vai ser a velocidade vezes o tempo. Esse tempo que está no denominador passa para lá multiplicando. Tá? Então é essa a montagem, coloquei o tempo aqui embaixo, passa esse tempo para lá multiplicando, fica ΔS 40 metros por segundo vezes 1 segundo. Dá para perceber que se corta o segundo e sobra como unidade final o metro. Então um deslocamento de 40 metros. Então a gente não pode cochilar, nem piscar por um tempo tão grande assim, de 1 segundo, porque isso aí faz com que um automóvel ande uma distância muito grande a uma velocidade dessas. Tá? Não poderia ter colidido com uma árvore, colidido com outro automóvel. Tá? Vale lembrar aqui, pessoal, que essa velocidade está acima do que é permitido nas nossas estradas aqui, tá? Mesmo a BR-101, que tem as velocidades mais altas, velocidade que é o limite lá é 100 km por hora. Quando a 101 passa para o lado de Santa Catarina, lá a velocidade é 110 km por hora. Mas aqui no Rio Grande do Sul é 100 km por hora a maior velocidade que tem. Tá? Aqui estava acima da velocidade limite das rodovias. Se tivesse um radar, já teria sido multado. Tá? Outro exemplo resolvido do livro, página 35, o exercício de número 3. Um carro faz o percurso de 600 km de São Paulo e Uberlândia com velocidade escalar média de 60 km por hora. Percebam que agora falou em escalar média, está pensando a distância que foi percorrida. Tá? Distância foi percorrida pelo tempo que ele usou para percorrer essa distância. Por quê? Porque a estrada faz curvas. Tá? Não é uma estrada reta. Tá? O trecho entre Uberlândia e Brasília, distantes de 400 km, é feito com velocidade escalar média de 80 km por hora. Qual a velocidade escalar média do carro no percurso de São Paulo até Brasília? Então aqui tem que perceber, quando olha o exercício, que tem dois trechos diferentes. Entre São Paulo e Uberlândia ele faz com uma velocidade, e entre Uberlândia e Brasília ele faz com outra velocidade. Tá? Então são dois trechos diferentes. O mais fácil é fazer um esquema, montar um esquema do problema para poder resolver ele com facilidade. Então assim, colocamos ali São Paulo, Uberlândia, Brasília. Trecho 1, trecho 2. Tá? As velocidades estavam em km por hora, as distâncias estavam em quilômetros. Então não existe mistura de unidade. Vamos trabalhar assim mesmo. O exercício não pediu para fazer a conta em metros por segundo. Tá? E se ele pedir, pode fazer a conta lá no final, converter de quilômetros por hora para metros por segundo lá no finalzinho. Tá? Bom, o que a gente tem? Que a velocidade é 60 km por hora entre São Paulo e Uberlândia, e a distância entre os dois é de 600 km. No trecho 2, a distância é 400 e a velocidade é 80 km por hora. Então o que a gente pode tirar daqui? A gente pode tirar o tempo que levou para fazer esse movimento aqui, no trecho 1, e o tempo que ele levou para fazer esse movimento no trecho 2. E a velocidade escalar média final vai ser a soma dos deslocamentos dividido pela soma dos tempos dos dois trechos. Tá? Soma dos tempos dos dois trechos. Então vamos lá. Trecho 1. Nós temos velocidade 60 km por hora, distância 60 km. Nem precisaria montar a conta, porque vai dar 10 horas, né? Porque um é 10 vezes o outro.
Mas aqui só para questão de vocês fazerem o entendimento de como é que resolve. Tá? Peguei a definição da velocidade média, que é deslocamento pelo tempo. Ah, mas o senhor não disse que a escalar média é diferente da média? O que muda é que aqui em cima usa D, tá, pessoal? O deslocamento usa distância, D dividido por ΔT. Então a distância percorrida 600 por ΔT. Então vai achar aqui o ΔT, passa multiplicando 60, o 60 passa para cá dividindo, fica 600 km por 60, 10 horas. 10 horas. Para achar o tempo 2, nós vamos montar a mesma coisa com as velocidades que nós temos e a distância entre Uberlândia e Brasília. Tá? Então, velocidade é 80 km por hora, a distância entre Uberlândia e Brasília é 400, então o ΔT2 vai ser 400 dividido por 80, que é 5 horas. Agora é só resolver a velocidade escalar média em todo o percurso. Vai ser a distância total, 600 na primeira parte, 600 km, 400 km na segunda parte, a soma dos dois dá 1000 km, e o tempo que levou para fazer esses 1000 km é 10 horas mais 5 horas, ou seja, 15 horas. Então aqui, distância total pelo tempo total. 600 mais 400 por 10 mais 5. O que dá 66,6,67 km por hora. Tá? Se tiverem dúvidas, tá, pessoal, vocês perguntem. Então, quando tem dois movimentos, onde a gente precisa separar trecho 1, trecho 2, olha cada um dos trechos e vê o que a gente consegue retirar. A gente sempre tem nas equações velocidade, deslocamento, tempo. Ou velocidade, distância e tempo. Quando é distância é porque é velocidade escalar média. Tá? Quando é deslocamento é porque é velocidade média. Tá bem? Exercícios propostos, eu vou resolver um ou dois, são exercícios que é para vocês fazerem lá no livro. O exercício página 35, o exercício número 4, fazendo análise do videotape de um jogo de futebol, verificou-se que nos sucessivos deslocamentos, um jogador percorreu 16.200 metros, nos 90 minutos, que é o tempo de uma partida de futebol. Calcule a velocidade média em km por hora desse jogador durante a partida. Então nós temos que converter 16.200 metros para quilômetros e depois converter o tempo, 90 minutos, para horas. Tá? Para poder fazer a conta. 90 minutos para hora. Estou fazendo por conversão encadeada. Eu quero cancelar o minuto e tem que sobrar a hora. Fica 90 dividido por 60, ou seja, 1,5 horas. Passando os 16.200 metros para quilômetros. Estou fazendo por conversão encadeada. Se quiser fazer por regra de 3, pode, sem problema algum. Por regra de 3 vai dar a mesma conta. Por conversão encadeada, monta uma fração e na hora já resolve a conversão. Então aqui some com o metro, sobra o quilômetro. 16,2 quilômetros. E agora é só calcular a velocidade média, que na realidade é uma velocidade escalar média, que foi a distância percorrida no jogo. O campo de futebol tem, acho que 110 metros de comprimento, se não me engano. Então ele deve ter ido e voltado várias vezes. Tá?
Então aqui está levando em conta toda a distância que ele percorreu. Então aqui seria uma velocidade escalar média, né? 16,2 km por 1,5 horas vai dar 10,8 km por hora de velocidade escalar média, tá? 10,8 km por hora. O exercício número 5 é mais um que eu vou resolver aí para vocês. Às 9 horas e 30 minutos, Osmar saiu de casa com uma bicicleta para visitar alguns amigos. Primeiramente foi a casa de Odair, que ficava a 12 km de distância. Chegando lá às 10 horas, então de 9h30 até às 10 horas, ele levou meia hora, 0,5 horas, para fazer o primeiro trajeto de 12 km. Após conversar durante meia hora, então ele parou, mas o tempo continuou correndo. Então passou mais 0,5 horas na conversa. Osmar se dirigiu à casa de Rosângela, mantendo uma velocidade constante de 20 km por hora, chegou lá 11h30. Então 9h30, chegou às 10 horas, conversou meia hora, então saiu daqui às 10h30 e levou uma hora para chegar à casa da Rosângela depois dessa meia hora que ele ficou parado. Qual a velocidade média de Osmar em km por hora no total, tá, pessoal? Saiu aqui e chegou até a casa da Rosângela. Então temos que fazer um esquema. Tem aqui claramente dois trechos. O primeiro trecho tem a distância e o tempo que ele levou para fazer a distância. Parou no meio, meia hora. E depois no segundo trecho ele sai daqui depois que parou e vai até a casa da Rosângela com uma velocidade constante. Então tem o trecho 1, levou meia hora para chegar até a casa do Odair, distância que ele percorreu 12 km. No trecho 2, na casa do Odair ele parou meia hora, então ele parou meia hora com velocidade igual a 0. E para chegar até a casa da Rosângela, ele andou com uma velocidade de 20 km por hora durante uma hora. Tá? Então aqui era 9h30, aqui ele chegou às 10 horas, ficou meia hora conversando, então saiu daqui às 10h30 e chegou na casa da Rosângela às 11h30. Então levou uma hora nesse trecho 2. Então o que a gente consegue tirar? Como a gente vai calcular a velocidade média ao longo de todo o caminho, aqui já tem o tempo e o deslocamento, então não precisamos fazer conta nenhuma. Mas aqui nós precisamos saber que distância que está entre a casa do Odair e a casa da Rosângela. Tá? Então vamos fazer isso. Qual a distância entre a casa da Rosângela, do Odair e a Rosângela? Velocidade média 3 não era para ser ao cubo aqui, tá, pessoal? Era para estar um 3 aqui embaixo, do lado do metro. É o deslocamento 3 pelo tempo 3. 20 km por hora e levou uma hora. Então quanto vale o deslocamento? Uma hora passa multiplicando, isso vai dar 20 km. Tá? Então uma hora passa multiplicando a velocidade. 20 km vezes uma hora, 20 km. Temos as duas distâncias. E aí podemos calcular a velocidade média. Vai ser os deslocamentos que teve nos dois movimentos. O primeiro era 12 km. O segundo a gente achou que é 20 km. E o tempo total, ele ficou meia hora no primeiro percurso. Parou meia hora. E por último levou uma hora para fazer o último percurso. Né? Então a velocidade média vai ser 12 km mais 20 por 0,5 horas mais 0,5 horas mais uma hora. O que dá 32 km por 2 horas ou 16 km por hora. Tá?
Então esses são os exemplos que eu escolhi para mostrar para vocês. Se tiverem alguma dúvida, vocês perguntem. Aí eu posso usar o quadro, talvez fique mais fácil para vocês entenderem. E tem os exercícios propostos. Tá? Então esses exercícios aqui vocês tentem fazer até a outra aula. São exercícios do livro, tá? Esses números que tem aqui são os números que estão lá no livro. Eu só copiei para cá. Cuidem a questão das unidades, a questão dos tempos. Por exemplo, nesse aqui, supõe que há 120 milhões de anos atrás, a África e a América faziam parte da Pangeia. Depois eles se separaram. Tá? Então isso aqui é o tempo. 120 milhões de anos. A distância atual entre as duas cidades hoje é de 6.000 quilômetros. Calcule a velocidade média em centímetros por ano. Então tem que lembrar que milhões de anos tem 120 mais 6 zeros depois, anos. E isso aqui vai ter que passar para centímetros, porque ele está pensando em centímetros por ano. Tá? Neste outro exercício, é aquele que mistura dois termos. O atleta percorre 600 metros com velocidade de 4 metros por segundo e em seguida mais 800 em 4 minutos e 10 segundos. Então tem trecho 1, trecho 2, tem que resolver e calcular a velocidade média. As respostas estão aqui, teriam as respostas lá no livro também. Tá? E os outros exercícios propostos é o 8, o 9 e o 10. Tá? Então aqui tem exercício que sai de uma cidade A até chegar numa cidade B, com velocidades diferentes, com distâncias diferentes. Tem aqui calcular o tempo que leva a luz do Sol para chegar até a Terra. Tá? A luz do Sol refletida na Lua. Tá? Luz do Sol refletida na Lua para chegar até a Terra. Tá? Um veículo percorre 120 km com velocidade escalar média de 60. Qual a velocidade escalar média no percurso completo? Tá? Então esses exercícios que eu propus aí para vocês fazerem. Não esqueçam de anotar as dúvidas que vocês tiverem. E na próxima aula síncrona vocês me perguntem. Tá? Eu tenho a resolução desses exercícios. Eu posso apresentar para vocês oportunamente aí numa outra aula, tá? Talvez na próxima aula assíncrona que nós tenhamos. E na aula assíncrona a ideia é continuar os conceitos, falar de velocidade constante, falar de movimento retilíneo uniforme, construir gráficos dos movimentos e assim por diante. Tá bem? Qualquer dúvida, guardem para a próxima aula da semana que vem. Tenham um bom dia e até lá.